tab residual diagnosis graphs. Comentam any possible violations of regression assumptions. Violations? Nossa, que duro. Bem, aqui nós temos uns caras bem lineares até, tirando uns pontos extremos ali. Tem um ponto bem para baixo aqui, menos 18, e um bem para cima. Isso aqui tá bem fora do escopo do problema. Né, tipo, quando a gente tá falando desses assuntos assim de regressão linear, né, o próprio nome diz, é para dar uma linha. E a gente vê que tem uma linha aqui, né, nesses dados do meio. Tá bem padrão. Só que esses dois estão muito fora, né? Então, a gente, como ele tá dizendo aqui, né, any possible violations of regression assumptions. Então, a gente poderia dizer, né, que esse normal plot of residuals, né, essa normalidade dos resíduos aqui é um tanto quanto questionável, né? Esses caras são possíveis outliers, né? Os outliers que a gente já estudou uma vez na vida. Mas vamos ver os outros gráficos. Não tem conta aqui, tá? É mais uma análise. Pelo menos nesse primeiro momento não tem conta aqui, é mais uma análise. Por exemplo, aqui, né? Esse histograma, ele tá feião, porque ele não tem um formato simétrico de sino, né? Tá normal, né? Que é o que a gente espera para distribuição normal, certo? Sim. Então tem uma simetria. Tipo, tá feiaço aqui. Ou seja, provavelmente esses resíduos que ele tá falando aí não são normalmente distribuídos, né? Até porque essa amostra ela parece ser bem pequena, né? Tem poucos dados, tá vendo? Normalmente a gente vê uma cacetada de pontos. Aqui não são tantos pontos assim. E aquele último gráfico ali, aquele terceiro, que eu não entendi, fitted value? Residual versus the fitted values, valores fitados, os valores organizados para tentar buscar um padrão. Deixa eu pensar aqui. Bem, quando eles estão fitados, de modo geral, a gente quer eles próximos do zero. Porque quando tu fita, tu tá, tipo, padronizando os dados, vamos dizer assim. Sacou? Uhum. O longe do dado, o longe do zero, melhor dizendo, seria aquela diferença, aquele desvio padrão que a gente observa quando a gente está fazendo conta, né? O desvio padrão é o quanto os dados se distanciam da média, né? Seria uma espécie de desvio padrão, uma espécie de erro, assim. E a gente não está vendo os dados muito próximos do zero, né? Alguns até estão, mas tem muitos dados longíssimos do zero. Esse aqui tem bastante. Então, por exemplo, né? Esse gráfico. A gente não viu mesmo. Eu tô tendo que fazer uma análise aqui baseada no que eu conheço de fora, né? Será que falava-se sobre isso no conteúdo do livro? Eu não sei, né? Até agora a gente não viu nada parecido com isso. Ou era pra ser mais por aqui, né? Não tem nenhum negócio parecido. O professor quer que a gente invente moda. Né? Não tem nenhum gráfico fitado aí, né? Aí, fitted. Apareceu o título aí, fitted. Onde? Apareceu um gráfico aí escrito. Aí, ó, Aqui. fitted line point. Não. Mas tá escrito fitted. Eu não sei, não é com a lista no meio. Não é com a linha no meio. Só tem o fitted line plot. Mas não, aí eu não, sei, não vi com a linha no meio. Vamos ver se tem outro com a linha no meio. Mini tab first meio. Que não deveria ser Sabe o que é o problema desse tipo de situação? Não esse, né? Mas o que estava aparecendo lá é que, bizarramente, a variância vai ser diferente do desvio padrão ao quadrado. Ou seja, não tem padrão mesmo. Porque normalmente a gente aprende assim, né? O desvio padrão é igual à variância, né? Isso que a gente aprende. Ou melhor, Sim. o desvio padrão ao quadrado é igual à variância.
Só que daí não é Sim, mais igual a variância. Muito esquisito, né? Então, sim. isso tem até um nome na estatística, que é alguma coisa hétero, sedasticidade, um negócio Ah, assim. sim, sim. Heterocedasticidade. Tu já viu isso, é? Heterocedasticidade. Já, Caraca, já. caracas. Sim, heterocedasticidade. Então, é porque eu vou ver de novo, né? Que eu cancelei em métodos quantitativos um. Eu vou ter que fazer esse semestre. Again. Mas eu cancelei, então não vi tudo. Mas dava esses conceitos. E modelagem também dá. Heterocedasticidade. Pode crer, girl. Então tem essa é, heteronormatividade aí, ah, Heterocedasticidade. o que ocorre, né, justamente por causa dessa dispersão maior, né, que aparece aí, caras longe do zero, né? Porra, onde é que estava o problema aqui? A variância não permanece constante nesse problema. A gente gostaria de ter um É. padrão de variância aqui, o que, quando setado, né, quando fitado, manteria todo mundo no zero. E não é o que aconteceu. A dispersão É, dos erros de um modelo de regressão não é constante ao longo da amostra. isso. Mas aqui a variância. Tá. Mas aí por isso que faz com que a variância não seja a raiz quadrada do desvio? Sim, Hum, exatamente por isso. tá. Mas o que importa aqui, né, é a gente chegar nessas conclusões, né? A gente percebeu resíduos não normais aqui, por causa desses carinhas fora, né? A gente Hum, percebeu a variância não constante, a heterocedasticidade Elasticidade. e os, né, possíveis outliers. Não tem como eu provar que esse cara é um outlier, né? Porque eu não tenho mais dados para fazer a conta. Mas eles são possíveis outliers, né? São coisas que você pode comentar, entendeu? Sim. É claro, eu poderia ter mais informações, a gente poderia extrair mais coisas, né? A independência dos erros também poderia ser uma coisa que a gente poderia ter para falar, se nos dessem mais dados, né? Porque de fato tem alguns erros aqui. Pode ser que tenha erros, né? Nessas medidas. Mas a gente não tem nada do gênero, né? Então, eu acho que deu para extrair o que deu para extrair aqui desses dados. Não E tem aí é só muito mais o isso, que só. falar. Tá. É, é isso. Dessa matéria, desse capítulo era só isso? Era só isso. O 67, 68, 69. Pode crer. No próximo? Aí agora o próximo é o 13, 11. 13, Right. 11. Do que se trata esta droga? Ah, é a mesma coisa, só que agora com mais variáveis. Putz, essa coisa está encrencando. Develop a multiply regression model to predict y from x1, x2, x3 using the following data. Because the value of f and t. Meu Deus, muitos dados, muitas regressões, muitas retas. Ai, minha voida. Ah, meu Deus, tá pra chegar um armário aqui. Basta eu que sou um armário na academia. Pô, quem vê, né? Vai chegar um armário, me mudei. Eu tô meio zoado por causa disso. Eu tô em outra Sim. cidade agora, daí tá dando uns pau aí. Eu te falei, né? Até a gente teve que cancelar uma aula por causa disso. Falou, Tá bom, tem falou. que developar aqui a parada. E aí, como é que faz? Aí que tá, né? 13, 11. Primeiro a gente tem que saber qual equação que a gente vai ter que construir, né? Nós estávamos trabalhando com regressão linear até agora com Linear. uma variável só que agora a gente tem três. Então vai ter que ter o coeficiente linear Também. aqui, o x1, o x2, o x3.
né? Porque tem três variáveis. E mais o errinho, ok? Uhum. Certo. Agora, agora tem que encontrar os coeficientes, né? Ah, que não é uma conta muito fácil. Por quê? Porque essas equações aí, é que tem dois jeitos, né? Tem o jeito bem detalhoso e tem o jeito meio vagabundo, que é fazer tipo as retinhas. Não, mas eu tenho que fazer mínimos quadrados aqui. Puta merda. Mínimos quadrado é tenso. Mínimos quadrado é muito tenso, é uma equaçãozeira do caramba. Deixa eu ver se no teu livro tem, né, pra gente se localizar Tá. aqui. Você quer que eu vou também vou ver Vai ter que fazer na mão essas contas os aí, Fábio? laudos. Então, não sei porque essa parte da disciplina eu não estava mais lá, porque eu cancelei, né? Aham. Mas deixa eu ver os Os slides, né? slides, vê aí os slides, porque é a contarada, mínimo quadrado. Ó, tipo, olha só, né? Eles criam. É bem louco, porque meio que tá criando planos. Não é um plano, né? Porque assim, uma reta, ela é uma coisa 2D, né? Duas dimensões. Um plano é uma coisa 3D. Só que, por exemplo, nesse problema, tu tem uma coisa 4D. Nem dá para visualizá-la, sacou? Uhum. Tem aqui Como se fosse um linear plano simples, quadridimensional. linear simples, dados categóricos. Ah, meu Deus, essa gente aqui Deixa nessa cidade é muito colona. Elas não mandam mensagem pelo WhatsApp quando a coisa tá chegando, eles preferem buzinar. O problema é que mora mais uma pessoa embaixo, daí a pessoa fica puta. Vou ter que ir lá ver, só um instante. tá. Ué, testes não paramétricos. 13 e 14.
Desculpa, realmente era o armário. Não, aqui, eu acho que eu não tenho os slides desse, mas no programa tá aí, ele dá capítulo 13 e 14 juntos e depois tem uma aula prática com software, então deve ser para usar o software. E aí depois do 13 e 14 são os capítulos 16 e 17. Então a gente vai direto para o 16, pula esses por enquanto. Você que manda, chefa. Vamos ver o que é no 16 e 17, se dá para fazer conta. Uhum. Qual é o conteúdo dos capítulos 16 e 17? Porque no programa só fala o capítulo, não fala o tema. 16, 17. Caraca, tava pesado. 16, 17. 16. Vamos começar pelo 16, 6, que ele botou aqui, o exercício. 16, 6. Ah, capítulo 16. Capítulo 16. Aí o exercício é o 16.6. Isso parece mais simpático. Vamos ver. The following percentage coming from National Survey of the Ages of Pre-Recorded Music Choppers. A local survey produced the observed values. Does the evidence in the observed data indicate that we should reject? Ah, tá, tem que fazer um teste. Tem que fazer um testezinho. Agora, que teste, né? Como ele tá falando de avaliando distribuições, a gente tem que fazer que quadrado. Só deixa eu ver que estão batendo aqui, deve ser aqui de novo. Tem que fazer que quadrado aqui. Não era pra mim, graças a Deus. Teste que quadrado. Aí Porque agora você tá longe da sua mãe, né? Você ficou longe da sua eu mãe, não né? morava com ela. Ela ia na minha casa, às vezes, pra É, limpar e pra fazer comida, mas eu pagava também. Mas que nem sim, minha mãe vem toda hora aqui. mas ela cobra pra Minha mãe fazer também comida fez pra ti? isso. Eu, Porra, eu estão pago buzinando também, aqui, pago plano cara. de saúde. Só um instante. Ela não cobra, mas eu pago. Cidadezinha pequena é complicado. Cara, é complicado. Bem, você lembra de que quadrado? Ouviu falar já dessa desgraça? Não, a gente viu o Qi quadrado em vários desses. Ou é o. Não era aquele M. Eu já ouvi falar em Qi quadrado, mas eu já não sei se é os mínimos quadrados, é o. Não, não. Que Não quadrado é sei, um é teste que o. avalia desvio padrão. Que é o seguinte, né? Na verdade, variância, né? Para ser bem preciso. Ele está Hum, querendo verificar aqui nesse problema se a variância dessa situação local é a mesma da nacional, sacou? hum, Ou seja, ele está testando isso, né? A hipótese nula é que são iguais, a hipótese alternativa é que são diferentes. Beleza? Só isso. uhum, Então a gente vai ter que se basear nessa ideia que a gente já está bem acostumado e tal. Só que vai ter conta pra caramba aqui. Não, não vai ter muita conta pra falar a verdade. É mais aqueles testezinhos, só que vai ter uma multiplicaçãozinha chata aqui no primeiro momento. Por quê? Porque ele deu.
Ele deu o seguinte aqui, olha só. Idades, né? Porcentagem da pesquisa e a frequência. Só que ele falou. O que que é essa frequência aqui, né? Que desgraça essa frequência aqui, pra falar a verdade, nem eu sei direito. Ah, tá Qual falando é de esse tema? frequência? Primeiro, vamos lá, qual é esse tema? A gente está estudando o quê? Ah, sim, teste de desvio padrão. Teste de desvio padrão? De variância, na Deve ser verdade. isso. Ah, tá, eu entendi, Acho que é o eu título. entendi. Qual é o título do capítulo? Eu queria saber. Ah, vê aí, Deixa eu pô. abrir aqui o Vou ter livro. que sair da minha página lá. Não, o título do livro, 16. Ai, tá lento aqui no computador. Analysis of categorical data. Análise categórica de dados, então. Deixa eu ver. Aí esse eu tenho a. Meu Deus. 12. Aqui só não- o índice só vai ter o 12. Que viagem. Acho que é outro livro. Não tá nesse. Ou xerocar o mal. Deixa eu ver, um beijo não abriu outro. Não, tá, 16. É o livro do. É análise de dados categóricos. Aí tem uma apresentação disso. Calma, 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 Sim, que eu já vou te mas explicar. assim, o que tem que fazer é o que o problema pede, né? O problema tá pedindo para avaliar esse negócio aí que eu falei. Ah, caramba, pelo amor de Deus, vou ter que ir lá de novo. Ai, meu Deus. Análise de dados categóricos. Voltei, o cara trouxe aqui em cima. Isso aí é novidade. Tá, o negócio é o seguinte. Vamos fazer essa Eu te conta. mandei aí o Tá, análise de eu dados quero ver quão categóricos. longo o teu professor fez esse slide aqui, mas pra mim Ah, isso não teste importa de Q muito. quadrado para proporções de uma população multinomial. Sim. Teste de hipótese para proporções de uma população multinomial. É para proporção, mas é que normalmente eu faço aqui quadrado para variância. Estranho. Não lembrava que dava para fazer para proporção. Proporções, Tá bom. proporções. Aqui é proporção, né? Então vamos fazer. Que quadrado mesmo. Que eu vi que quadrado aqui, daí já, né? Em cima já. Mas anyway, vamos lá. Tem a fórmula lá, tu viu a fórmula? Eu acabei fechando, Zé Mané. Deixa eu abrir a fórmula aqui. Hum, Em português, né? Vou pegar esse hum. cara aqui. Não é difícil, isso aqui não é difícil. É Frequência obtenada a fazer, partir da é fazer o que tu já tá categoria. bem acostumada já. Comparar com coisa e por aí vai. Tá? Então eu vou fazer aqui, fica de boa. Ó, rejeitar, não rejeita, essas merda tudo. O problema é que às vezes tem muita conta, né? E tem que saber o que tem que pôr na conta também. Sim. Ah, maravilha. Então, veja que é uma série, né? Então, às vezes você vai ter que fazer mais somas de coisas, aqui no caso, frequência. Então, a gente tem esse FO, que é a frequência observada. Ou seja, né? Teve de 10 a 14, teve 9, 22 vezes. De 15 a 19 anos, teve 23, 50 vezes. E assim vai. Só que isso aqui é porcentagem, né? 9%, 23%, etc. Hum. Então,
Para encontrar a frequência esperada, a gente tem que fazer uma coisa que a gente já fez quando estudou o começo da estatística lá. Esse FE é frequência esperada, que aparece aqui, né? O FE, a frequência esperada, seja aqui, seja nas outras matérias que a gente já estudou, é sempre o N, né? Como é que eu chamo esse N aí? Chama esse N, população. A população vezes a proporção, ok? Bem, qual que é a população? A população é sempre a soma de todas as observações, ok? Então, N vai ser simplesmente somar esses caras aí. Vou colocar aqui a soma do F0. A gente já sabe que eu tô falando disso. Que é 212. Ok? Tá, mas Esse. é o Oi, F0 e cadê o FE da estatística? calma, FE. Vamos achar o FE ainda. Note que o FE, ele não é um valor único. Ele é um valor para cada uma das linhas aqui. Ok? Que nem quando a gente estava vendo lá aquela outra matéria que a gente viu agora há pouco. Tinha que fazer uma conta para cada linha, né? Então vai ter o FE A dessa linha, nova. dessa. Todas elas vão ser multiplicadas, ou melhor, todas as porcentagens associadas a cada linha vai ser multiplicado pelo 212. Então, por exemplo, de 10 a 14, o FE é qual? É 212, que é a população total, vezes a porcentagem dentro dessa categoria. Então, tem que fazer essa conta aí. Tá com a calculadora aí? Tô. 200, Isso aí vai dar quase 20. 12 vezes 19,08. Da onde você tirou 212 mesmo, hein? Soma isso. Ah, tá. Só isso, tá. Agora vai ter que fazer essa conta aí, né? Com todos esses caras. Pegar 212 e multiplicar por 50. Depois pegar 212 e multiplicar por 43. Não, falando besteira. Não, Pegar 212 e multiplicar por 0,23. Pegar 212 e multiplicar por 0,22. E assim vai, entendeu? Ah, tá. Posso até fazer uma coluna nova aqui. FE. Por 0,23 dá 48,76. Por 0,22 dá 46,64. Vezes 0,14 dá 29,68. 212 vezes. Esse daí, isso aí era mais fácil, né? Não precisava fazer, mas 21,2 É. e 212 E o vezes outro já foi, é 46. 46,64, né? Tá. Agora nós temos o FE de cada um dos dados, então agora a gente pode fazer a forma do que quadrado. Daí é o que você já está imaginando. Pegar o F0, subtrair desse cara, elevar ao quadrado, dividir depois pelo FE de novo e fazer o mesmo com todo mundo. Meu Deus. Essas contas chatíssimas. Ele foi até gentil aqui no primeiro momento porque colocou poucos dados, né? Mas poderia ter uma cacetada de dados, né? E isso me preocupa um pouco, porque na hora da prova, né, tem que ficar bem calma para fazer essas coisas, senão vai errar detalhe, né? Então, assim, aqui é a frequência. Não, isso é uma tabela simples de qualquer pesquisa que a gente faz, né? 9%, que representa 22 observações, né? 22 pessoas, sei lá, tem entre 10 e 14. É uma tabela simples, né? Aham. Com o percentual e a quantidade e a categoria. Por isso que eles chamam de dados categóricos. E aí, o que que quer encontrar mesmo? Qual a pergunta do problema? Ele quer comparar se a gente pode dizer que a frequência, estamos avaliando frequência, né?
do nacional é igual ao do local. Tem que fazer um teste de hipótese e verificar isso. Mas como assim? A local server. Ah, esse daí é o local, essa tabela. É. The following a local server does the evidence in the observer data indicate that we should reject. Eu não entendi essa pergunta. Se a Lê de novo. evidência Aqui é a indica que pergunta. nós devemos Does evidence rejeitar. of that? É que tu tá achando que é que nem o outro lá, que ele dava um valor inicial. Aqui ele não dá um valor inicial. Né? Ó, A gente vai rejeitar com base em quê? Qual é a hipótese? Ele dá um alfa também aí, 0,01. a hipótese é que os dois Tem são hipótese? iguais. A hipótese nula é que os dois são iguais. É diferente que eles são diferentes. A hipótese alternativa é que eles são diferentes. Então, mas o que eu não estou Ó, note. entendendo é porque ele dá um. Note, esse cara aqui a gente não usou ainda pra nada. A gente vai comparar com esse cara, entendeu? A gente só usou ele como N, como tamanho da nossa população. Mas a gente não viu ah, cada um deles, né? Fez a comparação com cada um deles. Note, né? São valores próximos. 22 e é perto de 19, 50 é perto de 48, 43 é perto de 46. Agora, todos eles juntos ali, vai ser perto o suficiente para a gente dizer que os dados nacionais são iguais aos locais? Essa é a questão. Agora a gente vai fazer uma conta para ver isso, sacou? Mas a questão é que aqui é o percentual da pesquisa nacional. Aqui está associado com a pesquisa local. Né? Mas Esse como que, cara aqui é exatamente, associado com a como é que pesquisa. você sabe? Como é que você sabe isso? O que está local e o que é nacional? Isso que eu não Que ele falou, entendi. né? The following percentage come from a national survey. Então aqui é nacional. Ah, the follow come from nation. Depois ele fez observações aqui. Locais, né? Observações locais. Agora eu vou comparar essas observações locais com os dados nacionais, né? Se bate. Tá, achei meio complexo, mas Não como é é que. muito diferente do que a gente estava fazendo, só vai ter que fazer mais conta, né? Porque eu achei que o 9 estava relacionado com 22. Tipo, 22 observações representavam 9%. Seria isso, né? Só que se um está relacionado com uma pesquisa e o outro é relacionado com outra, eu não entendi mais nada. O que que tu não entendeu? Eu não tô entendendo o que tu não entendeu até agora, porque a gente mal fez a conta. Para A mim, gente vai vinte comparar e esse duas cara aqui. observações. A gente vai comparar esses dados aqui, que são dados que agora a gente relacionou com os nacionais, com os locais. É isso que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer essa conta para descobrir isso, né? Por meio de um teste de hipótese. É importante tu entender que vai rolar uma comparação com dados que são nacionais e dados que são locais. Tá, mas olha só. Esse que você marcou aí, o local. 22 observações representa 9%. Como é que pode representar se são de duas pesquisas diferentes? Não representa, né? 22 observações não representa 9%, né? Não tem relação um dado com o outro, certo? É isso que eu... Tem. Ah, é Porque que aqui dá 100%. é difícil explicar o que está rolando aqui mesmo. Mas é que a gente está falando Hum. de frequência esperada, que espera-se que seja isso, entendeu? É, Só que na coluna de veja. percentual tá somando 100 e ali não tá somando 100. Aí tá Isso somando aqui 100. são dados, mas não é para somar assim. Isso aqui são Mas tá dados somando. de um estudo falando de música aqui, que falou que de 10 a 14 anos é 9%, sei lá, 9% das crianças de Sim. 10 a 14 anos gosta de música, sei lá, beleza. Uhum. Acontece que quando eu fiz uma pesquisa local, eu achei 22.
22 pessoas, de quantas? De 212 gostam, Uhum. né? Ah, daí, o que que acontece? Eu achei 200, eu achei 22 aqui. Essa foi a frequência, 22. Beleza. Não, não é bem isso, não é bem isso. A coluna de percentual está somando 100. Ela soma 100. Sim, O é. 100 As soma 100. que gostam de música ali, 9 tem de 10 a 14 anos, é isso. 23% tem de 15 a 19 Sim, anos. E vai, sim. ok? Maravilha. Daí eu fiz uma pesquisa. Isso aqui é um dado nacional. Isso aqui é um dado nacional. Daí eu fiz uma Uhum. pesquisa. Daí na pesquisa local, das 212 pessoas que eu pesquisei, que gostavam de música, 22 pessoas tinham essa idade, ok? Uhum. Então, muito bem. Só que a pesquisa nacional me dizia que 9% das pessoas que eu for fazer uma pesquisa tinham que ter essa idade. Quanto que é 9% então da quantidade total de pessoas que eu fiz a pesquisa? Quanto que é 9% de 212? 9% de 212 é 19,08. Então esperava-se que das 212 pessoas, 19,08 tivessem de 10 a 14 anos, entendeu? Ah, sim. Agora entendi. Isso. E Agora entendi. os dados. Então a gente percebe que de fato são números próximos, mas é próximo o suficiente para um nível de significância desse? É isso que a gente vai testar, entendeu? Eu vou Entendi. testar isso. E agora, como é que se testa isso? Com esse teste específico aqui, que nós temos que fazer as continhas. É, Beleza? agora com essa explicação ficou mais claro. Maravilha. Eu Maravilha. tava meio bugada. Então, porra, agora tem que fazer esse monte de conta aqui, que é uma parte muito chata, né? Mas vamos fazer aqui. É... Tem que fazer, agora, por exemplo, tem que fazer 22, que é o primeiro lá, que a gente tava vendo, menos o 19,08. Tudo isso ao quadrado primeiro. Depois divide de novo por 19,08. E daí tu encontras um valor, sacou? Daí vai ter que fazer isso para todo mundo. Pra cada um dos dados. Será que o professor vai mandar vocês fazerem isso na mão? Porque é contarada, né? É. É, mas a conta a gente pode pedir aí. Essa conta aí vai ser muito chata de fazer, misericórdia. Tá, então vai dar isso aqui. A outra vai dar isso. Daí agora tem que fazer essa soma. Pronto, daí você tem o valor do que quadrado. Essa soma aí dá 1,126. Beleza? Então, encontramos aqui a resposta dessa continha. Para fazer esse teste de aderência aqui quadrado, precisa do grau de liberdade, igual a gente estava fazendo as outras contas também. Quem que é o grau de liberdade? O grau de liberdade é K menos 1. Esse K é o número de categorias, que são 6, são as idades ali do problema, né? Tem 6 grupos de idades, classes de idades. Então o grau de liberdade é 5. Beleza? Sim. Então pronto, a gente já tem o valor do Q quadrado, a gente tem o grau de liberdade,
Agora tem que olhar a tua tabela. Mas qual delas? A do que quadrado. Cadê? Tabela de que quadrado? Aqui. A gente tem 5%, né? Então, ou melhor, tem 5 graus de Esse aí liberdade, desculpa. ele deu 0,1. Ele deu 0,1. Aí, 0,01. Então é esse cara aqui. 15,0863. Ok? 0,1. Da onde tirou 5? Ah, São 5 categorias. 5 categorias. exato. Ah, Então, 6 vamos menos 1, anotar 5, tá. que quadrado do 0,01 para um grau de liberdade de 5 é 15,08. Pode ser só isso. Já temos dado suficiente para verificar. Bem, como é que funciona o negócio do teste de hipótese, né? Aqui a gente rejeita H0 se o Q quadrado for maior, se vamos chamar assim, Q quadrado calculado, né? For maior que o Q quadrado crítico. O crítico é esse, né? O crítico é sempre o que a gente olha na tabela, certo? E o calculado, obviamente, é o que a gente sempre faz a conta. Né? Você pode até olhar para o gráfico aqui e já perceber essas ideias, né? Quem que é a região crítica aqui? A região crítica é sempre a ponta. Né? Então, se estiver dentro da região aqui, tem que rejeitar a hipótese nula. Se estiver fora, tem que aceitar a hipótese nula. Igual que a gente trabalhou pra caramba até agora. Né? Então, tá dentro ou tá fora, né? Qual que foi o nosso Q quadrado? Pô, o nosso Q quadrado foi baixíssimo. Foi 1,126. 1,126 é menor que o 15,086. Ele é menor. Então, se ele é menor, ele está antes. Né? Aqui está o 1,126, que é o calculado. E aqui vai estar o 15. Ele está para trás, né? Eu. Então, Então tem que aceitar a hipótese nula. aceitar a hipótese nula significa o quê, nesse Que as caso? médias, que as frequências são iguais. Que as frequências da pesquisa nacional e local são iguais. Isso. Exato. Bem, assim, que é igual, né? Não é bem o que a gente fala em coisa de estatística, né? A gente tem que falar aquelas frescuras lá que não tem evidência suficiente para esse nível de significância de 1% aí, né? Para Para afirmar que a considerar que distribuição seja. seja diferente, né? Da Uhum. distribuição local seja diferente da nacional. A gente não pode afirmar isso. Beleza? Então a gente Até não porque vai. deu muito próximo ali, aí teria que dar 19, aí deu 22, entendeu? É, já deu para É, perceber que era bem próximo. Exatamente. sim, Então, é isso. aceita a hipótese nula. Tá, mas só para fechar, como é que eu Diga. sei, nesse caso, qual escreve a hipótese nula para esse caso de. A hipótese nula é que as frequências são iguais, então o igual sempre vai ser a nula, né? E a Sim. alternativa é que as hipóteses são diferentes, Isso. que, é, que as frequências são diferentes. Então, a hipótese nula é que as frequências são iguais e a hipótese alternativa é que são diferentes. Tá bom. Rejeito a É isso. É hipótese que nem nula. uma outra aí que não tinha, né? Uma coisa para você de fato colocar como conta nessa hora, mas sim você escrevia, né? O que tá rolando aqui. Beleza? Porque tu não tem um elemento só para dizer, né? Que esse tem que ser igual àquele. Não. Tu tem ali uma análise cheia de dados, né? Entendi. Então é isso. Mas viu, não é muito Tá. diferente do que a gente já vinha fazendo, né? Pelo menos essa parte aí. A Não, outra lá não. que a gente pulou, daí talvez é meio Tá. difícil de Então, fazer aí sem calculadora. a gente continua o 1615 e 1629 na próxima aula. Pode ser. Tá bom. Beleza?
Então tá bom. Muito obrigada, bom final de semana. A menos que a tua agenda esteja errada, hoje foi nossa última aulinha, né?